Meu nome é Luiz Arcanjo de Barros. Nasci em Major Isidoro em 5 de março de 1940. A minha infância foi muito divertida e também trabalhada, né? Trabalhei muito, mesmo na infância. Meus pais. Meu pai, Josué Arcanjo de Barros, e Diolina Lima de Barros. A roça, meu pai trabalhava de roça com a família, né? E a família, todos eles trabalhavam, os filhos dele. E eu fui um dos tais que trabalhei também. E esse trabalho a gente caminhava uma légua, para trabalhar. Limpar mato, plantar milho, plantar feijão. E no decorrer desse tempo, a gente, durante o dia, às 5 da tarde, meu pai mandava a gente se largar. A gente saía no pique de Lajedo para a cidade, para dormir. No outro dia continuava do mesmo jeito. E assim sucessivamente. Criamos assim, desse jeito, trabalhando de roça. Mas meu pai depois inventou outras coisas. Comprar carroça, comprar carro de boi, já tinha os bois. E os carros de bois, meu irmão mais velho, ia levar caroço de algodão em Cacimbinha. Meu irmão carreiro e eu, como companheiro dele, ia dormindo a estrada toda. João Batista de Barros, Irene Rocha de Barros, que mora aqui em Arapiraca, Manuel, que mora no Mato Grosso, ex-Manuel, morreu, né? José Arcanjo de Barros, Antônio Arcanjo de Barros, Expedito, pai de Marcos Adriano, ex-jogador de futebol, mora em Palmeiras. E eu aqui em Arapiraca. A gente levou a vida só em trabalhar. Graças a Deus, todos eles, cada qual procuraram um ramo diferente. Após muito tempo, o meu irmão mais velho veio para aqui para Arapiraca, o Neposiano, que eu acabei de falar com ele ali, fazia cangaia aqui em Arapiraca, e ele veio aprender. Aprendeu a fazer cangaia e daí surgiu a vida dele bem, construiu um bocado de casa em Major Isidoro com esse ramo, construiu umas 20 casas. E depois foi ser viajante, caixeiro viajante, Zé Simões em Maceió. Essa ida dele para Maceió também me levou para Maceió. Passei 4 anos em Maceió, lá na mesma firma que ele trabalhava, Zé Simões e companhia. E depois eu achei que não era bom negócio trabalhar como comerciário. Aí desisti e vim embora. O meu pai inventava coisas que eu ficava incrível. Ele fazia caixote, a gente carregava tijolo para as construções. Meu pai. Tijolo para construções no lombo do burro. Aí depois se inventou de carregar leite. Nós carregar leite. A gente foi carregar leite de São Marcos para uma fábrica em Major Isidoro. O que era que eu fazia? Menino já querendo crescer, e na verdade estava crescendo, os tambores de leite que chegavam na fábrica, eu mandava lavar bem lavadinho e voltava com água à tarde para vender. Vendia naquele sertão, a água era difícil. Pegava nos barreiros e levava para São Marcos, vendia no preço. Trazia o leite de volta. Leite de manhã e leite à tarde. Meu pai dizia: ô Luiz, vai botar os passarinhos lá no lajeiro. Era ruim. Quando era madrugada, minha tia dizia: Luiz,
o galo de Campina está cantando. Tu levanta, senão já comeu o milho todinho novinho. Aí nós levantava, eu tinha um primo, que hoje ele mora em São Paulo. Ele plantava fumo, plantava milho, plantava o que tinha de bom ele plantava na roça. Aí ele dizia, Luiz, vamos se acordar agora, porque nós vamos moer o cuscuz, máquina de moer milho. Vamos moer o cuscuz, porque eu já tirei o leite. 5 horas da manhã já tinha tirado o leite. Aí nós ia para a roça, nós chegava lá na roça, os passarinhos cantando e voando por cima do milho. A gente passava onde plantava o milho novinho cortado. O galo campino cortava, para não morar arrancava. Aí eu tinha raiva, eu saía pelo mato, tirando os ovos dos anumarás. No ano que vinha ele não está vivo. Eu fazia isso com meus filhos, ué. Aí pegava os ovos, cozinhava e comia. As brincadeiras naquele tempo a gente mesmo fazia os carros, em ladeira, carro de 4 rodas, jogava bola de menino, muita bola jogava no campo do clube, do ginásio, do colégio. E falar em estudo, né? E o mesmo colégio eu estudava. Sempre era estudioso, gostei de estudar. Eu era o primeiro da frente, o primeiro lugar eu tirava, né? Na aula, na classe. Eu sempre tirava em primeiro lugar. E terminou, depois que eu terminei o primário, minha mãe dizia, meu filho quer ser padre, eu quero que meu filho seja padre. Eu digo, ô minha mãe, padre? Até que me colocaram para ser auxiliar de padre. Minha mãe, meu pai. Auxiliar de Padre Américo. Era o sacristão lá em Marroz do Ouro. Comecei a namorar, cara. Aí comecei a namorar, rapazinho, né? Aí minha mãe disse, oxe, meu filho, não vai ser padre não, que tá namorando. Até porque havia umas confusões das meninas, das mocinhas lá. Querendo, uma queria, outro queria, uma queria, outra queria. Aí eu terminei, mas naquela época o Padre Américo me dava salário. Me dava um salário de 500 conto. Sabe por que ele me dava esses 500 conto? Porque eu já não queria mais. Tá ali, só com o padre, sabe? Agora eu gostava muito, sabe o que era? Da igreja. Eu gostava de rezar. Gostava de uma missa em Mirador do Negrão. Naquela época, além do salário que eu tinha mais consagrações. As consagrações na época, um batizado era 3 contos e a consagração era 2. Eu fazia tudo, ia gripado, ia com febre, ia com tudo para dentro do Negrão. Porque lá sabe quantos batizados eram feitos? Mais de 60 batizados. 60 consagrações. A R$2.000. Eu celebrava com o Padre Américo em latim. Latim quer dizer ajudar a celebrar a missa. Porque tinha que ter uma reserva, né? Aí veio o Toninho, que era filhado do Padre Américo, e comecei a ensinar ele. E terminou ele deixando a companhia do Padre Américo e ir para Penedo. Não sei se ainda hoje ele é frade. Sei que ele foi ser frade em Penedo, o sonho. A energia era de motor. Era aquele motor de explosão, né? Motor de explosão, a gasolina era óleo. Eu sei que a cidade era iluminada com esses motores. E quando era 10 horas, quem estivesse na rua pudesse ir para casa, porque senão ia ficar no escuro. Na época, né? A dificuldade da energia era essa. E sobre o custeio de vida, meu pai sempre foi rico. Rico, que tinha a sua vacaria, mas ele nunca
doou para nós. Nada. Teve 2 irmãos que ele sempre investiu, né? Esse João e o Moacir. Sempre investiu neles. Eu ainda tive terreno para construir, ele me deu terreno, construí umas 2 casas lá em Major. Depois vendi e comprei aqui. O meu sogro veio de Pernambuco. Quando chegou em Marrasdório, foi alugar uma casa lá num lugar que não era de acordo. Não conhecia bem a cidade, né? Meu sogro. Com 3 filhos. Ele veio, chegou lá em Major e foi alugar uma casa, um terreno que ele mesmo não gostou. Quando foi, 3 dias depois, ele viu que o ambiente não era bom. Aí foi lá para casa. Me informaram que meu irmão tinha muitas casas que iria alugar, né? Que alugava. Aí ele foi e falou com meu pai, que era primo do meu sogro. Ele disse: ô José, eu vim aqui para alugar uma casa que eu não gostei de um ambiente lá. Eu soube que o seu filho tem umas casas para alugar aqui. E eu vim para alugar. Eu estava numa cama patente assistindo um jogo, no domingo. Aí me levantei e digo: quantas filhas o senhor tem? Ele disse: 10. Eu tenho uma casa aqui, não está terminada não, mas dá para morar. Está com poça, tem uma areia aí, eu estou até construindo outra casa aqui vizinho, que é a Jus que eu falei. Estou construindo uma casa aqui vizinha. Chama o pessoal lá para para tirar a areia daqui de dentro. Aí, daí a pouco chegou a moçada todinha. Agora, nesse dia não foi nenhum dos irmãos dela, só a mulherada. Aí, eu digo: vamos tirando a areia. Vamos tirando a areia e colocando aqui nesse terreno aqui. Aí, Dona Maria duas, eu digo: Dona Maria, a senhora senta aqui nesse banco aqui. Senta nesse banco aí, quero conversar com você. Aí tiraram a areia todinha e eu conversando com ela. Terminou namorando com ela e até que casei. Aí meus amigos disseram: mas Luiz, tu casasse? Eu digo: ô bicho, eu ia ficar coroa sem casar? Aí me casei com ela, daí surgiu o primeiro filho. O primeiro nasceu, quase morri, bicho. Quase morria de emoção. Porque tinha um jogador do Botafogo, chamava-se Rogério. Atacante, o cara fazia gol fácil, que nem Garrincha e Zagallo. Fazia fácil. Mas eu digo: eu vou botar esse nome desse menino de Rogério. Na hora que nasceu, foi Rogério. Ninguém sabia naquela época se era homem ou se era mulher. Aí quando nasceu o Rogério, me deu um ataque, um negócio, uma agonia aqui, me dei de uma rede. Aí nasceu o Rogério. Eu tenho 6 filhos. Rogério, Roosevelt, Rose, Rosali, Júnior e Raniel. Para que esses filhos eles terminaram o ginásio em Marrasdório. Quando terminaram o ginásio, eu vim aqui em Arapiraca. Eu digo: meus filhos não podem. Não tinha ginásio na época lá. Nem científico, não tinha nada. Aí eu digo: vou transportar esse menino para Arapiraca. Porque não tem estudo suficiente para eles aqui. Aí vim aqui e aluguei uma casa perto do Geni Leão, né? Aí aluguei uma casa ali. Aí o Rogério e um cunhado meu veio estudar aqui. Depois eu aluguei uma casa aqui vizinho. Aí trouxe a família. Aí começaram a estudar. O Rogério estudando
e o Ruso e o Júnior no Pré-Men. E as duas meninas, Rose e Rosali, ali no Arthur Ramos. Aí estudaram ali, depois uns anos depois, eu peguei elas e matriculei no Bom Conselho. Com pouco tempo, meu menino precisou de vestibular, Rogério, levei ele para Maceió. Lá, estudando cursinho e tal, até que passou no vestibular em medicina. Mas também com pouco tempo, não demorou muito tempo. Houve um acidente ali em Folha Miúda, ele foi embora. Foi pro céu. E os outros ficaram aqui. Hoje, eu acho, se existir encarnação, eu acho que o meu filho se encarnou na Roseli. Sabe por quê? Porque aquela menina parece que tem coisas de médico. A Roseli tem coisas de médico. É tudo. Um médico tem conhecimento, amizade. Quando eu cheguei aqui a alugar uma casa aqui nessa mesma rua, por trás dessa rua, que tudo era curral de fumo. O comércio era bom. O povo de Palmeiras vinha comprar aqui, fazer compra aqui. O povo de Palmeiras do Zinho. Palmeiras melhorou muito o comércio, né? Muito bom o comércio. A feira lá no centro, por ali, feira boa, né, naquela época. Era feijão, farinha, arroz, fumo, todo canto. O fumo era na rua do Severino. O fumo era naquela rua ali, se eu não me engano. Não, na feira do fumo, naquela pracinha ali, né? Chama hoje Pracinha do Fumo ainda, né? O cinema era o Triunfo, Trianon, eu assistia tudo. Os filmes tudo eu assistia, né? Trianon, Triunfo. Na época, eu só gostava de ir assim, filme faroeste, né? Faroeste, filme bom. O que eu gostava era esse. Muito gostoso assistir esse filme. Hoje, o cinema quase não tem mais aquela, né? A sensação de assistir. Só que a maioria do cinema hoje assiste a televisão, né? Eu fui pedreiro, construí em Marrosdoro. Aí depois do pedreiro, eu aprendi cangaia. Fazia cangaia. Cangaia foi que me deu um lucrozinho bom. Eu comprava a esteira desempanada aqui em Arapiraca, levava um caminhão para Major. Levava desempanada, lá eu fabricava. Vinha o junco de junqueira, o junco, as cangaias vinham lá, desempanada. Aí Major empanava. Eu e mais algumas pessoas, né? Eu vendia nas feiras. Batalha, Santana do Ipanema. Santana do Ipanema era a venda forte. A venda forte de Santana do Ipanema. Naquela época, tinha um riacho do bode lá, que tinha uma barragem, menina. Um açude do bode também. O povo carregava água de lá, desse açude do bode, Santana do Ipanema. Quando eu chegava lá, demorava pouco, eu vendia tudo. Eu tinha um irmão, José Barro, popular Borrego, carroceiro, Marrosdoro, e ele chegou um cidadão de Pernambuco para a festa de Marrosdoro. Quando chegou em Marrosdoro, não teve êxito na festa, não foi muito bom para ele. Aí ele foi vender os barquinhos de corda. Sabe qual é o barquinho de corda? Que ele puxa na cordinha. Foi vender, meu irmão disse, não, eu não compro porque eu já tenho.
Mas eu tenho um irmão ali que ele pode ter um dinheirinho que pode até ele comprar. Aí eu perguntei ao borrego, e isso dá lucro? Eu não sabia então. Dá lucro, ele disse, é bom. Aí eu comprei o barquinho dele por 70 conto. Aí eu comecei a andar, tinha um sobrinho que estudava em Satuba. E disse, tio, vou andar com o senhor, tempo de férias. E vamos embora. Aí saí das festas. Festa em festa, ganhando os troquinhos, tal. Aí comecei a desenvolver, sabe? Comecei a comprar umas vaquinhas para tirar leite. Nesse período eu já casado. Comprei um brinquedo fui comprar um brinquedo em Garanhuns, outro em Teofazone, em Gerais. E saí desenvolvendo, até que eu não aguentei mais. Aí aluguei para um filho adotivo que eu criei. E ele, tá com eles aí, eu já vendia ele, já não. História do Lampião, eu sei contar que eu ouvi dizer. Foi no período da morte dele, né? Até porque eu fui lá no local onde mataram ele, né? Fui lá olhar as pedras onde ele dormia. E os caras contando a história lá para mim, como vocês estão ouvindo aqui, contou a história do Lampião lá. Que o Lampião, de manhã, Maria Bonita, lá debaixo das pedras, ele dormia debaixo das pedras lá e a galera toda de lá, o pessoal dele, né? Ele disse, olha, o Lampião dormia ali naquela pedra ali, em Maria Bonita. Todas 4 horas ele ia acordar Maria Bonita, essa mesma cantiga, né, que tem. Tem que fazer nosso café. E nessa hora foi onde bombardearam ele. Acabaram com matou todo mundo, né? Os 12, né, que estavam lá presentes, né? Quem sabe contar a história do Lampião Bonitinho é um cunhado meu. Aí ele conta a história todinha do Lampião. Fora em Craíbas ele. E hoje lá das Flores tinha um senhor lá com a loja. E o Lampião passou um dia de segunda-feira lá. Aí eu acho que ele pediu a esse lojista uma quantidade em dinheiro e ele não mandou. Não mandou nada pro Lampião. Aí quando foi na segunda-feira, aí foi lá em Olhar das Flores. Aí quando chegou lá, aí disse, é o senhor fulano de tal, que eu não sei bem o nome dele. Sou eu. Vamos vestir o povo, estão tudo nu ali, ó. Aí, vestir como? É porque ele não tem dinheiro e vamos vestir. Aí naquela época, um carro de boi tangia os bois com uma vara de ferrão, não sei quantos metros. Dava umas 2 varas ou 3. Umas 3 varas. Aí quem passava lá dizia, o senhor mede quantas varas? Tantas varas. Vá puxando aí. Sei que o cara deixou o cara sem nada na loja. Dando roupa, tecido, o povo. Essa história aí eu já ouvi falar, gente de olho d'água me contaram essa história de Lampião. Outra história que meu sogro contou. Ele disse, olha, o Lampião era um cara de bem. Chegou uma moça que ia vender bolo com pão em Águas Belas, num burro.
E ele pediu para comprar bolo. Estavam com fome, queria lá de comer a turma, com os bolinhos que ele ia vender as cocadas. Aí disse: é gostoso esses bolos, esse pão? É. Experimente. O Lampião mandou ela experimentar. Aí ela comeu o bolo, comeu o cocado e disse: quanto é isso aí tudo? Aí comprou os caçoados de bolo e pão que ele ia vender em Águas Belas. E foi embora e o cara rodou da estrada mesmo. Para minha família é uma coisa que Deus me deu com muito amor, com muito carinho. Eles estão aqui todo dia, meus netos, minha neta. Daqui a pouco está chegando a netada por aqui. Daqui a pouco. Dou muito amor, meu neto. Essa aí tem um filho que parece que é mais que os outros, eu amo. Essa aí. É Murilo. Está aqui todo dia. Todos. Só não estão de Maceió. Maceió vem sempre. Toda semana ele vem. Eu tenho uma neta formada agora em enfermagem. Mora em Maceió. E agora em novembro vai ser o casamento dela. Provavelmente é um bisneto, né? Andresa Maria. Quem botou isso não foi eu. Andresa Maria. E aceitaram com muito prazer o nome de Andresa. Hoje, através das minhas filhas, a Roseli e a Rose, eles inventaram um negocinho para mim aqui atrás. Um mercadinho, que chama bodega, né? Para eu não ficar caducando nem estrefado com a vida, né? Tá em dias, memorizando as coisas, né? Aí tem hora que eu fico lá, passo o dia lá todo falando com o povo, vendendo alguma coisa, e eles inventaram isso aí e tá dando certo. Campo do Asa. Eu não perdi um jogo desse. Em 2010 eu não perdi um jogo. Eu fui pro Ceará, quando o Asa tirou o Ceará lá da decisão. Aí fui pra Campina Grande, mas perdi. A gente perdeu lá. Foram 3 jogos, foram 3 jogos que eu acompanhei. Foi em 2010, em Fortaleza. Depois a decisão, foi campeão Campinense, tirou o Asa. E eu também jogos aqui em Aracaju. Sempre ia. Eu acho que foi muito importante a estadia de vocês aqui para a minha vida eterna, para sempre. Que a gente, eu acho que vai ser eternamente para meus filhos, netos e bisnetos. Eu acredito que essa história vai muito além. Muito além, porque eu acho que foi lindo. Agradeço muito a vocês. Ao Ricardo Nezinho Família, ele foi quem trouxe essa coisa bonita para aqui para casa. Trouxe vocês para me indagar coisas bonitas que eu passei para vocês. E para eternamente, né? Arapiraca, ele é uma cidade que eu tenho hoje como minha terra. Porque aqui foi onde eu criei, onde eu eduquei meus filhos. E hoje estão tudo formados aí, graças a Deus. Então tenho a agradecer ao Pré-MEN, aos colégios aqui de Arapiraca que formaram eles. Agradeço muito, muito, muitíssimo.
Um beijo, um abraço aos amigos conterrâneos de várias cidades que eu conheço. Um abraço e fique essa como uma história longa filmada por nossos amigos aqui.